Quanto vale a vida de um amigo para você? Para Judas, o preço foi exatamente o de um escravo ferido. A história que se desenrola nesta quarta-feira de trevas é um mergulho nas profundezas da alma humana. Um conto de lealdade testada, ambição corrompida e uma traição que ecoaria pelos séculos. Como um discípulo tão próximo de Jesus, alguém que partilhava suas refeições, ouvia seus ensinamentos e testemunhava seus milagres, pôde chegar a tal ponto de infâmia? A resposta não é simples, e as sombras que envolveram Jerusalém naquele dia ainda nos assombram. Judas Iscariotes, um nome que se tornou sinônimo de perfídia, entra em cena. Ele não era um estranho, mas um dos 12, aquele que carregava a bolsa do grupo. Tesoureiro. Essa posição, por si só, revelava uma possível inclinação por dinheiro, um apego às coisas materiais que talvez o distinguisse dos outros apóstolos. Judas acompanhou Jesus em sua jornada, viu a multidão, ouviu as parábolas, sentiu o poder de suas palavras. Mas, por trás da fachada de devoção, um coração dividido pulsava. Talvez sua desilusão com o Messias fosse crescendo. Talvez esperasse um líder político que restaurasse Israel ao seu antigo esplendor, e não um mestre humilde que falava de um reino não deste mundo. Ganância, desilusão ou uma interpretação equivocada do propósito de Jesus, os motivos de Judas são um emaranhado complexo que a história tenta desvendar. Enquanto isso, em Jerusalém, o Sinédrio, o conselho religioso judaico, fervilhava de apreensão. A popularidade crescente de Jesus representava uma ameaça direta ao seu poder estabelecido, às suas tradições arraigadas e à ordem social que tanto prezavam. Os ensinamentos de Jesus, sua autoridade, seus milagres, tudo isso desestabilizava o status quo. Era imperativo eliminar essa ameaça, mas com discrição, sem tumultuar o povo, que em grande parte admirava Jesus. Eles precisavam de um caminho, um informante, alguém de dentro. E foi nesse caldeirão de intrigas que a semente da traição encontrou solo fértil no coração de Judas. Talvez a decepção com a falta de ação política de Jesus atingisse seu ápice. Talvez o desejo de ver um Messias guerreiro e não um Messias sofredor o levasse a crer que Jesus precisava ser forçado a agir, ou que, de alguma forma, ele não era o que esperava. A tentação das 30 moedas de prata, um valor simbólico e prático, apresentou-se como uma saída, uma solução para suas frustrações, ou talvez um meio de forçar a mão de Deus, como ele imaginava. O que de fato levou Judas a cruzar a linha da lealdade mais profunda para a traição mais vil? A resposta se encontra na confluência de suas próprias fraquezas com a oportunidade que o Sinédrio lhe oferecia. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. Aquele valor, 30 moedas de prata, não era um número aleatório, um capricho dos negociadores. A história, tecida nas escrituras sagradas, já havia precificado o inominável. No livro de Êxodo, capítulo 21, versículo 32, o preço de um escravo ferido por um boi era precisamente esse, 30 siclos de prata. Um homem, à imagem e semelhança de Deus, reduzido ao valor de uma propriedade danificada. Essa conexão profética não parava por aí. No livro de Zacarias, capítulo 11, versículo 12, o profeta já havia clamado: "Se achais bom, dai-me o meu salário, se não, deixai-o." Então, pesaram o meu salário, 30 moedas de prata. Ali, o pastor, o líder do rebanho, era rejeitado por essa mesma soma. A traição de Judas, por mais vil e pessoal que parecesse, estava inserida numa tapeçaria muito maior. Um plano divino que se desenrolava há séculos. Não era uma coincidência, mas um cumprimento, um elo trágico e necessário na corrente dos eventos que levariam à redenção da humanidade. A noite avançava sobre Jerusalém, densa e carregada de segredos.
No palácio do sumo sacerdote Caifás, a atmosfera era pesada, opressora. A opulência fria das colunas e dos mármores, banhada pela luz bruxuleante de tochas, criava sombras dançantes que pareciam sussurrar conspirações. O ar estava saturado com o cheiro de incenso e de algo mais, um odor metálico e adocicado de traição iminente. Era o contraste mais gritante entre a santidade do local, o centro da fé judaica, e a profanação do ato que estava prestes a acontecer ali. Naquela sala, onde decisões sobre a lei eram tomadas, um acordo de sangue estava sendo selado. Caifás, com sua túnica suntuosa e semblante grave, sentava-se à cabeceira de uma mesa pesada. Ao seu redor, os anciãos do Sinédrio, rostos marcados pela idade e pela astúcia, aguardavam. Seus olhos, endurecidos pelo poder e pelo medo da perda, fixavam-se na porta. Então, ele chegou. Judas Iscariotes. Sua entrada não foi triunfal, mas furtiva, quase espectral. A escuridão da noite parecia agarrar-se a ele. Seus passos eram firmes, mas havia uma estranha rigidez em sua postura, como se cada fibra de seu ser estivesse tensa. Em seus olhos, o brilho da convicção, ou talvez o vazio da alma já vendida, substituíra qualquer vestígio de remorso inicial. Não havia súplica, nem hesitação. A negociação foi fria, direta, desprovida de qualquer emoção visível. Caifás não precisava perguntar muito. Judas já havia se apresentado, um cordeiro oferecendo-se ao lobo, mas com a mente de um calculista. O que estás dispostos a me dar, se eu o entregar? A voz de Judas era baixa, controlada, quase entediada. Não havia raiva, nem desespero, apenas uma transação comercial. Os anciãos se entreolharam, um sorriso malicioso e vitorioso curvando os lábios de alguns. Caifás, mantendo a compostura, fez um gesto com a mão. Um dos sacerdotes se aproximou, trazendo uma pequena bolsa de couro. O som das moedas de prata dentro dela, um tilintar seco e metálico, reverberou no silêncio pesado da sala. Era o som do destino sendo selado, da profecia se cumprindo, do valor de um homem sendo precificado. 30 moedas, uma a uma, foram contadas e depositadas sobre a mesa. Cada clique metálico era um prego sendo martelado, não em uma cruz, mas no coração da lealdade. Judas observou, seus olhos fixos no metal brilhante, talvez vendo nelas a solução para suas frustrações, o poder que Jesus não lhe dera, ou a ilusão de controle que ele tanto ansiava. Ele pegou a bolsa, sentindo o peso frio das moedas em sua palma. Aquele som, o que ele verdadeiramente representava, não era apenas o preço de um escravo, nem o salário de um pastor rejeitado. Era o som da promessa quebrada, da fé traída, do ponto de não retorno. Era o prenúncio de um sacrifício maior, o som que ecoaria, para sempre, na história da salvação. Aquelas 30 moedas, em sua frieza inerte, carregavam o peso de um mundo. Aquele som, o tilintar seco e metálico das 30 moedas de prata, não era apenas o preço de uma traição. Era, na verdade, o som dos pregos da cruz, batendo na madeira, fixando o destino. Cada moeda, ao ser contada e entregue a Judas, reverberava com a inevitabilidade de um ato que mudaria o curso da história humana. Era o prelúdio da maior tragédia e, paradoxalmente, da maior esperança. A irreversibilidade do ato de Judas era assustadora, suas consequências cósmicas, imensuráveis. No entanto, mesmo através da mais vil das traições, a soberania de Deus se manifestava. O plano divino, misterioso e insondável, desenrolava-se, utilizando até mesmo a escuridão para trazer à luz a redenção. A angústia de Judas, após o ato consumado da negociação, não tardou a chegar. O brilho frio das moedas em sua bolsa logo se transformou em um peso insuportável no coração. O remorso, avassalador e implacável, o consumia.
Aquelas 30 moedas, que antes pareciam a solução para suas frustrações, agora queimavam em suas mãos como brasas incandescentes, um lembrete constante de sua vergonha. A imagem de Jesus, seu mestre, o homem que ele havia entregue, assombrava seus pensamentos. A frieza que demonstrara no palácio de Caifás desvaneceu-se, revelando uma alma atormentada. Em um ato desesperado, ele tentou desfazer o mal. Correu de volta ao sinédrio, com as moedas em punho, implorando para que as aceitassem de volta, confessando seu pecado. Pequei, traindo sangue inocente. Bradou, sua voz embargada pelo desespero. Mas a rejeição do sinédrio foi tão fria quanto a sua própria negociação. Que nos importa? Isso é contigo, retrucaram os sacerdotes, lavando as mãos da culpa que eles próprios haviam instigado. Para eles, Judas era apenas uma ferramenta descartável. Desolado, Judas atirou as moedas no templo, o metal tilintando uma última vez antes de se espalhar pelo chão sagrado. O fim trágico de Judas, que se enforcou, contrastava dolorosamente com a esperança da redenção que Jesus ofereceria a todos, inclusive a ele. Sua vida, que poderia ter sido um testemunho de fé e transformação, tornou-se um alerta sombrio sobre as consequências da traição e do desespero. A quarta-feira de trevas e a história das 30 moedas de prata não são apenas um relato antigo, são um espelho para nossas próprias vidas. Quantas vezes, em nosso dia a dia, somos tentados a vender nossos princípios, nossos valores mais profundos, ou até mesmo pessoas que amamos, por conveniência, por ganância ou por desilusão? Quantas vezes trocamos o que é eterno e verdadeiramente valioso pelo que é efêmero, passageiro, por nossas próprias 30 moedas simbólicas? Essas 30 moedas podem se apresentar de diversas formas. Um atalho antiético no trabalho em busca de um ganho rápido, uma fofoca maliciosa para elevar nossa própria imagem, a omissão de uma verdade para evitar um confronto, ou o silêncio diante da injustiça. Cada uma dessas escolhas, por menor que pareça, tem o potencial de nos afastar de nossa essência, de trair a nós mesmos e aos outros. A história de Judas nos lembra do perigo de precificar o inestimável, de dar um valor material a algo que transcende qualquer preço. Com a quarta-feira de trevas encerrada, a narrativa se move para a quinta-feira da ceia. É um contraste gritante. Da traição e do desespero de Judas, passamos para o amor sacrificial e a comunhão de Jesus com seus discípulos. Naquela noite, enquanto Judas selava seu destino sombrio, Jesus lavava os pés de seus amigos, partia o pão e derramava o vinho, instituindo um novo pacto, um testamento de amor incondicional. Ainda que a escuridão da traição tenha sido profunda, a história da paixão nos promete que a luz da verdade, do amor e da redenção, prevalecerá. A cruz, que parecia o fim, seria o início, e o som das 30 moedas, que ecoou a traição, seria abafado pelo hino de vitória da ressurreição. A jornada continua, e cada passo nos aproxima do maior ato de amor já testemunhado.